Solar Ácida, muito obrigado por terem comparecido conosco, feito essa belíssima apresentação com uma sonoridade muito diferenciada. Então, meus queridos, como se formou a Solar Ácida e o que os fez chegar até aqui, nesse dia de hoje? Eu e a Sara nos conhecemos em 2016, 2015, 2016, e ficamos conversando sobre ter algum projeto há algum tempo, até que deu certo, a gente montou uma banda que ficou ensaiando uns 3, 4 meses, estava pronta para show, mas nunca aconteceu show. Clássico, né? E daí a gente teve muita afinidade com o gosto musical e decidiu fazer um duo. No primeiro momento, não, hoje a gente toca só MPB, né? Versões de MPB e agora as nossas músicas próprias, né? Mas no começo a gente tocava alguma coisa internacional, tal, até que a gente disse, não, a nossa cara é música brasileira, vamos fazer isso. E então ali foi por 2017, finalzinho de 2017. A gente começou a fazer. A gente fez um show no Monet, acho que foi no final do ano, em 2017. E depois a gente fez só mais um show, assim. E daí, com a Lei Aldir Blanc, no 2020, ali em meados de 2020, a gente. Eu já tinha algumas composições, melodias, né? E se inscreveu no edital, falei, Sara, vamos nessa. E fizemos 3 músicas nossas, na verdade, e um arranjo para uma música do Veveto, que é um parceiro nosso. E lançamos pela Lei Aldir Blanc no final de 2020, né? Essas músicas já estão no Spotify. E agora a gente está com 2 músicas já gravadas num EP que a gente vai lançar. E ainda vamos fazer vídeos delas e estamos aguardando para finalizar, para poder lançar para o público. E desse EP que vocês já têm lançado e dessas 2 músicas novas que vocês estão em etapa de produção, né? Sim. Pode contar um pouco mais desse trabalho pra gente? Sobre o EP, o André falou um pouco já, mas foi muito maluco o processo de composição, porque eu sempre cantei e tinha como discurso de que eu não sabia compor, que isso não era pra mim, que eu não era criativa, né, que eu só era cantora e parava por ali. Aí o André chegou com as músicas pela metade e foi um mês assim, ó, temos um mês pra compor 4 músicas, arranjar 4 músicas com a banda toda, gravar, e as músicas foram se construindo no estúdio, né? A gente fez junto com o Neto Nunes, que é um baixista da região, e o Rodrigo Campos, 2 musicistas incríveis também. Só que a gente não chegou a se reunir, os 4, para tocar as músicas. Então, cada um foi gravando uma parte e a música foi se construindo no próprio estúdio. Que são as músicas que estão no Spotify, né? Com a música do Veveto, que é Deixa. E as novas músicas, a gente compôs... O André, principalmente, compôs. Eu não sei se cheguei a modificar elas. Acho que algumas partes, né? Algumas partes, assim, mas a principal composição, assim, é do André. E a gente gravou em Tubarão, com o André Pessiani. Mas já foi outro processo, porque daí sem aquele prazo, sem aquela corrida, né? Mas é importante falar como foi importante ao Aldir Blanc, né? Tanto o compositor, o artista, que acabou falecendo, né, em decorrência da Covid-19, como foi uma política muito importante para os músicos da nossa região. E a nossa ideia é fazer 2 áudios visuais também, 2 clipes. Bastante ousado, é uma coisa que requer uma perna um pouquinho maior, mas a gente tá engatinhando pra isso, assim. Só pra eu falar um pouquinho de como a gente começou, a gente tinha uma banda, que a gente tinha um baixista e um batera, que são muito nossos amigos, mas tipo, eles tocavam metal. Então a banda, assim, ela tinha umas músicas que se encaixavam, outras não, e no fim ficou só eu e o André mesmo, mas eu lembro com muito carinho, assim, da banda, foi bem legal. Que divertido isso. Foi. Não tinha ideia dessa trajetória. E quais são as influências de vocês, até o que fez diferença para a trajetória musical de vocês até a composição dessas músicas? Eu acho que a gente tem um gosto bastante comum sobre música brasileira.
Eu tenho meus próprios gostos, o André também, mas a gente conversa ali num pop rock nacional de algumas décadas, a gente gosta de bastante coisa parecida, movimento tropicalista também, bastante coisa. E a gente tem ouvido muita gente nova, muita compositora nova, a gente sempre troca ideia sobre a Duda Breck, que é muito legal. A Luê de Luna também, coisas que a gente gosta bastante. Quer falar um pouco mais de outras referências também? Não, queria dizer, até o significado do nome, Solar Ácida, que a gente primeiro que a gente faz essas versões dessas músicas de outros artistas com as nossas influências, com o nosso jeito, né? Principalmente por influência. O produtor, o André Bresciani, é importante dizer que foi a primeira vez que a gente fez com um produtor mesmo, né? Que a gente chegou com as referências, que a gente. Às vezes a ideia que tava. André, assim, assado, tá, peguei, vai. Fazia, sabe? Tipo, outra história, assim. Tanto que aquelas 4 músicas que a gente gravou em um mês, essas outras 2 a gente gravou uma em um mês e outra em outro mês. Então, tipo, muito diferente o processo, né? E já tem uma pegada mais. Até um pouco pro eletrônico, assim, né? Que a gente também gosta de misturar MPB com eletrônico e tal. Mas o Solar Ácida que eu estava me referindo pelo significado do nome, é que o Solar, claro, é uma música mais alegre, mais, né, uma música popular brasileira, assim, tropicalista e tal. E o ácido é uma guitarra com distorção, né, com fuzz, assim, para dar uma quebrada nisso, né? Então a gente tenta misturar as duas coisas. Muito bom. E sendo um duo, tendo um equilíbrio também, né? Mas como é para vocês ter a tua voz feminina numa questão de representatividade, num cenário onde a gente sabe que existem musicistas, mas ainda assim o número de homens cantando e tocando é muito maior que o de mulheres? Como é que é para vocês estar nesse cenário? Gostei da pergunta, Kelly. Eu vejo como cantora, pelo menos na nossa região, que eu converso com muitas meninas que querem cantar e me vejo como sorte de inspiração, assim, né? Tem muitas amigas minhas que eu boto pilha pra cantar e falo que tem que fazer coisa mesmo, mas eu sinto que falta espaço pra musicistas também. E eu sinto na música, e aí o André é um parceiro maravilhoso nesse ponto, porque eu conto nos dedos os parceiros homens que eu tive na música que não foram de alguma maneira abusivos, assim. Ou condescendentes, ou me tirando pra uma musicista um pouco pior, ou então se aproveitando de alguma maneira, né? E eu acho que isso é uma realidade que muitas mulheres passam na música, quando estão como cantoras, né? De serem colocadas como menos músicas que os homens. Então, vai chegar numa banda, às vezes tu tem que chegar e provar que tu sabe teoria musical, que tu sabe harmonia, que tu sabe melodia, que tu sabe de ritmo, pra tu conseguir ter um respeito maior, assim. Então, eu acho que ser uma mulher e falar sobre esses temas, que eu falo sempre que eu posso, é muito legal, assim. E o André sempre me apoiou nisso, assim. É um super parceiro. Acho que isso engrandece. Inclusive, o André escuta muitas mulheres, compositoras e instrumentistas, e a gente tem muita referência em comum. A maioria são de mulheres, eu acho, até, né? Que a gente escuta. E até um pouco sobre a composição, né? Sobre eu achar que eu não seria compositora jamais. Aprender que é um processo também, de aprender a compor, e que isso é possível não apenas para homens, mas para mulheres também. E como uma banda independente, de todos as pedras, os espinhos, as barreiras, os muros, como é que vocês veem o cenário tanto da nossa região como o cenário do estado, o cenário nacional, para os artistas independentes? E para a nossa cidade e região, o que vocês acham que a gente poderia, como um coletivo de pessoas, para ajudar tanto os artistas que estão produzindo arte, que é o seu trabalho, como para o público que usufrui disso? Acho que a gente pode falar em 2 perspectivas diferentes, porque nós somos de geração diferentes, como a gente estava conversando um pouco mais cedo. O André pegou outra galera e outro espaço para tocar. Acho que a Aranguá falta espaço para tocar na nossa região, de maneira geral. E até tem, mas ao mesmo tempo, da minha parte, eu sinto que falta uma consciência de classe entre os músicos e musicistas, assim, né? Falta o pessoal conversar mais, enfim, se reunir mais e colocar algumas coisas mínimas, né? Por exemplo, a estipulação de cover em alguns lugares, né? Que não é uma questão tão cultural nossa aqui, mas se vai para cidades maiores, todo mundo paga e faz questão de pagar, porque é pro artista, sim.
Enfim, às vezes os cachês, dependendo dos lugares, são os mesmos cachês de 4 anos atrás, né? E isso é muito complicado, porque as pessoas gostam e demandam a música e têm orgulho, porque a nossa região é uma região de muito artista, né? Uma região que tem muita gente fazendo trabalho lindo, mas ao mesmo tempo sinto que não valoriza tanto esses trabalhos desses artistas. E falando sobre o cenário, eu peguei ali na época 2006, 2007, a gente tinha como fazer shows, assim, todo fim de semana, só aqui na região, sabe? Tinham lugares para tocar, que dava espaço. Eu acho que hoje em dia tá faltando muito, até porque monopolizou. Não é que monopolizou, mas são sempre as mesmas coisas. Se tu for ver, sempre as mesmas atrações, né, do mesmo estilo, ou de 2, 3 estilos apenas. E falta, assim, para o som que a gente faz, para o som que vocês fazem, falta bastante espaço aqui na região. Então a gente é carente disso, né? E quanto ao cenário, concordo com a Sara que a gente tem que se unir mais, tem que, sei lá, bolar um festival. Isso que você está fazendo é muito importante, né? De estar mostrando os músicos da região para todo mundo ver. E eu acho que falta isso, falta união, né? Falta a gente se unir para fazer acontecer. E outra coisa também é uma questão sobre educação cultural e de incentivo à cultura na cidade, né? Porque a educação que tem é encher a cara e se entorpecer, né? Então o pessoal pega o seu dinheiro e vai num bar. E não que isso seja errado, não, eu não falo isso de uma maneira moralista, mas eu falo isso no sentido de que falta incentivo de políticas públicas, inclusive, né? Que levem o lazer para as pessoas e que auxiliem os músicos da cidade e as pessoas que querem aprender música, porque tem muita gente que quer aprender, mas não tem condições também, para poder ter esses espaços. Então, acho que é uma questão coletiva, né? Não é só nós, enquanto musicistas, mas também poder público, mas também a sociedade, enfim, levar de uma maneira um pouco mais séria, assim, como um compromisso mesmo, um compromisso ético, um compromisso de direito, né? Um compromisso de política pública, um compromisso de cultura. Acho que é muito além, sabe, do que é lugar para tocar. Eu acho que é um incentivo à cultura, isso é muito importante. E a cultura, quando levada a sério nesse segmento, ela nos traz muito mais benefícios até como pessoas, né? Eu lembro de quando aqui em Araranguá nós fazíamos os eventos na praça, junto com o pessoal da Vila Samaria, da Elton Jones. E naquela mesma época, dentro do cenário autoral aqui da cidade e região, surgiram várias bandas ao mesmo tempo. Sim. E essas bandas chegaram até um certo ponto onde uma entrou em pausa, outra continuou, mas continuou de uma forma muito devagar, e outras até acabaram. Literalmente pela falta de, como vocês comentaram, de não ter opções fora da nossa região, opções dentro da nossa região que fortalecessem esse cenário. Toquei aquela vez no piquenique, a gente tinha um grupo de samba, que era super legal e faltou lugar pra tocar, né? E não só lugar pra tocar, mas tem meio de cachê, até porque assim, ó, música é maravilhoso, amo muito, assim, mas ninguém vive de amor, né? Acho isso importante ser colocado. As pessoas acabam deixando porque tem que trabalhar, porque tem que fazer outras coisas também. Não conseguem se dedicar apenas pra música, né? Ou às vezes se dedicam, mas não conseguem receber tanto quanto outros empregos que são considerados, aspas, melhores ou sei lá o quê, né? E ser artista não deixa de ser um trabalho muito digno, né? Exato, exatamente. Porque tem que ser valorizado como este trabalho que é, sabe? Muitas vezes o artista ele trabalha mais atrás das cortinas do que na frente delas, né? Imagina. Todo esse trampo que a gente fez hoje aqui, olha só como é que deu, envolveu quantas pessoas, né? Até agradecer, aproveitar agora o pessoal que tá aqui. Mas olha o trabalho que vocês estão tendo pra fazer, né? Essas gravações, que legal que é, enfim. Mas também foi com o Leo Blanc, né? Acho que novamente pra mostrar como é importante esse tipo de valorização, assim. Então tá certo, meus queridos. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Não. Essa foi a Solar Ácida. Esse projeto foi financiado através da Lei Aldir Blanc do ano de 2021 do estado de Santa Catarina. Muito obrigado.